Olá, vamos dar início à videoaula 1 do curso de manutenção de cabines de média tensão, cabine primária. Meu nome é Cícero, né? Vou estar conduzindo esse curso. Dando início aqui à apresentação, né? O objetivo do curso é dar os princípios básicos aí de funcionamento de uma subestação primária, né? E, consequentemente, os procedimentos de manutenção, rotinas de manutenção para manter a subestação funcionando. Tá? Então, a gente vai passar pela introdução, tá? Subestações, né? Vamos descrever aí os principais tipos de subestações, né? Vamos passar por esquemas elétricos, né? Especificação dos materiais e equipamentos, transformadores de instrumentos, né? TC e TP, né? Transformadores de proteção, né? Também são usados TCs e TPs, relé de proteção, sistema de aterramento, né? Grupo geradores, banco de capacitores e sistemas auxiliares, tá? Então, qual que é a ideia, né? Para você saber, tá? Profissional, né? De ter o conhecimento de fazer manutenção de uma cabine ou subestação de forma correta, né? Primeiro requisito é conhecer o que tem nessa cabine ou subestação, né? Conhecer aí profundamente, desde os equipamentos, né, básicos presentes numa subestação, né, até o seu funcionamento de controle, comando e controle e proteção, né? Por isso que a gente tem que conhecer esquemas elétricos, né? Saber ler um diagrama elétrico, como é que está representado, né? Saber as características nominais, né, dos equipamentos e tudo mais, né? Por isso que a gente tem que passar por tudo isso aqui. Tá? Então aqui, ó, tem a definição de subestação, tá? É o local onde são reunidos conjuntos de equipamentos e componentes responsáveis pela operação e manobra do circuito elétrico, né? Também possibilita a mudança de configuração, né, de valores de tensão, tá? Podendo elevar ou rebaixar a tensão, né? Então, conforme você faz uma manobra de fechar uma chave, abrir uma chave, você faz a reconfiguração da rede, né? Você pode tirar um circuito, colocar outro, né? Alimentar um transformador, alimentar a carga por um lado ou por outro, né? Então isso vai tudo depender da topologia da sua subestação, né? Mas basicamente a definição dela é onde é a reunião de todos os componentes necessários para manobra e controle, né, de uma instalação elétrica, né? Geralmente na indústria essa subestação ou cabine primária, né, fica localizada no limite da propriedade, né? Onde você tem aí a entrada dos cabos, ou se for entrada subterrânea, né? O mergulho dos cabos subterrâneos, se for uma entrada aérea, as buchas de passagem, né? Na cabine de alvenaria, né? E também em algumas empresas existem as subestações secundárias, que você tem aí, né? Dependendo do tamanho da empresa, você tem os transformadores ficam longe lá da cabine primária, né? Então você precisa de um circuito alimentador, né? Que vai desde a primária até algumas posições estratégicas, né? Que as secundárias ficam próximo às cargas, né? Por exemplo, uma indústria que tem lá bloco da fundição, né? Então tem lá a subestação fundição, bloco da almoxarifado, que é a subestação do almoxarifado, né? Então você tem aí uma primária e várias secundárias. Então, a subestação pode ser elevadora, por exemplo, né? Uma subestação elevadora, que ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar uma tensão, por exemplo, de 6.600 volts e vai passar para 22.000 volts. Então, isso aqui, ela está elevando a tensão. Então, é chamada de elevatória. Ou de 6.6 para 69.000, né? 6.6 para 138.000, 6.6 para 750 e por aí vai, né? Pode ser uma elevadora de qualquer nível de tensão, né? Pode ser uma estação transformadora de tensão, né? 230 para 69, 230 para 138, né?
ou pode ser uma de distribuição, né? Que vai de 69 para 6.6 e 88 para 13.8, né? Ou uma subestação industrial, né? De 13.800 para 220, 13.800 para 440, né? 24.000 para 380 e por aí vai, né? A norma que estipula como você faz uma subestação de média tensão, né, que vai de 1.000 volts até 36.200, tá? Que a gente está falando em média tensão, toda a parte de montagem, distanciamentos, tipo de aparelhagem que você pode usar ou não, né, é estipulado por essa norma aqui, ó, NBR 14039. Então, essa norma aqui é a norma de média tensão, né? Então, toda montagem da cabine é feita baseado nessa norma. Todas as concessionárias de energia, né, quando estipula um projeto de cabine primária, tá, tem que levar em consideração essa norma. Existem normas adicionais, né? Cada concessionária publica aí livros de instruções gerais, né, para cada particularidade, né? Mas são todas baseadas nessa norma, né? Não pode ser definido de qualquer jeito, né? Então tudo vai baseado na 14039. Aqui nós temos um exemplo básico do caminho, né, até chegar ao consumidor final da energia, tá? Normalmente a matriz energética aqui no Brasil e a maior parte, 60%, são usinas hidroelétricas, tá? Mais ou menos 20% são usinas termoelétricas, né? E os outros 20% aí são misturas de energia eólica, solar, biomassa, outros tipos de energias aí, né? Então, basicamente, a maior parte são usinas hidroelétricas. Essas usinas geralmente possuem reservatório de água, né? Um reservatório aí que acumulam água para passar por um sistema de turbinas, tá? Que é essa descida aqui, ó, o sistema de turbinas. Essas turbinas, ao girar, tá? Exercem uma energia mecânica no eixo do gerador, né? O que faz o eixo do gerador girar, tá? Uma velocidade síncrona, né? Nessa etapa é gerada a energia num nível de tensão normalmente de média tensão. Tá? Então, ó, a usina, quando é gerada a energia aqui no gerador, geralmente é gerada em média tensão. Porque os geradores não são montados para gerar direto, por exemplo, em 138.000 volts, né? Geralmente essa tensão é gerada em média tensão, né? 11 kV, 13.8 e tudo mais, né? Tá? Então, o que acontece? As usinas hidrelétricas geralmente ficam em pontos distantes, tá, do território. Tá? Dificilmente você vai ver uma usina hidrelétrica no centro de uma cidade. Né? Geralmente fica em pontos remotos, tá? Estados escondidas, aí, lugares bem longe. Né? Então, para despachar essa potência da usina até a cidade, tem que construir linhas de transmissão. Tá? Essas linhas de transmissões aqui que está simbolizada por esse outro desenho aqui. Ó. Como são grandes as distâncias, né, se faz necessário elevar o nível de tensão. Então, você tem que ter uma tensão mais alta. Por isso que as linhas de transmissões são feitas para altas tensões. Né? Então, você precisa elevar a tensão. Elevando a tensão, você reduz as perdas nos condutores. Né? Por isso, a necessidade das linhas de alta tensão serem de 400 kV, 230 kV, né? 500.000 volts, né? Para isso, você tem que ter um transformador elevador, que vai elevar a média tensão do gerador para a alta tensão da linha de transmissão. Tá? Então, depois que você faz essa transmissão de energia, você tem a transformação, tá? A estação transformadora de tensão, né? ETT. Essa ETT, elas ficam localizadas mais ou menos no perímetro da cidade, tá? Próximo às grandes cidades. Tá? Então, já não está mais lá no local remoto, está próximo à cidade. Então, geralmente ela pega essa alta tensão, né, de 500 kV e rebaixa, tá, para uma linha chamada de subtransmissão,
que vai de 88 a 138 mil volts. Essa linha de subtransmissão, ela vai até a subestação ETD de distribuição. Essa sim fica localizada na cidade. Tá? Então, dentro da cidade tem várias estações de distribuição. Essa subestação ETD vai rebaixar de 138 mil, por exemplo, né, para 13.800 volts, onde vão alimentar os ramais alimentadores aí primários, né, que são esses postes que temos nas ruas aí, né? Aquele cabeamento mais alto, né, que fica bem mais alto na cruzeta, são as linhas de distribuição, né? Essas linhas de distribuição que vão alimentar as indústrias, tá? Através das cabines primárias. Tá? Então, toda a indústria vai ter um ramal derivando desse ramal primário aí, né? Que vai alimentar as indústrias direto. Ou as nossas residências, através de um transformador rebaixador para 220, 127 volts. Tá? Então, a nossa residência também é alimentada pela rede de distribuição, né? Através dos transformadores, né? Rebaixadores que ficam nos postes, geralmente, né? As indústrias não, como são grandes potências, a indústria recebe direto o ramal primário e rebaixa internamente, tá? Então, por isso que precisa da cabine primária. Então, potências acima de 75 kW, tá? 75 kVA, faz necessário uma cabine primária. Por exemplo, se você vai montar uma padaria, é feito um levantamento de carga nessa padaria e chega à conclusão que a potência necessária seja 50 kVA. Então, essa potência ainda você consegue fornecer em baixa tensão, né? Então, potências maiores, né? Que 75 kVA, né? É necessário cabine primária. Se você tem uma padaria, por exemplo, de 50 kVA de potência, aí você não precisa de uma cabine primária. A concessionária é obrigada a te fornecer em baixa tensão, né? 220, 127 volts. Mas se você faz o levantamento de carga, essa sua padaria tem uma potência de demanda maior ou igual a 75, aí a concessionária não é obrigada a te fornecer isso em tensão de baixa tensão, né? Ela vai te falar que te fornece a potência, porém você vai ter que montar uma cabine primária. Então, para isso que é necessário montar a cabine primária, por conta disso, por conta da potência da instalação que é mandatória para definir isso aí. Esse aqui, ó, esse desenho aqui representa o diagrama unifilar. Então é importante para fazer uma manutenção na cabine saber o que é um diagrama unifilar, tá? Então esse diagrama tem que estar presente em todas as cabines, né? Se não tiver presente já está fora de norma, né? Tem que estar lá exposto, né? De alguma maneira, né? Onde você representa todo o sistema, né? Por exemplo, geração, né? Esse é o símbolo do gerador. Esse aqui é o símbolo do transformador. Então, no diagrama unifilar, tem que ter os equipamentos lá da subestação por símbolos, tá? Então, o transformador é simbolizado por esse aqui, ó. Esse aqui é o símbolo do transformador. Tá? Transformador, linha de transmissão, ó, tá? Subestação de subtransmissão e tudo mais, né? Transformadores na linha de transmissão, distribuição, né? Então, isso aqui é um diagrama unifilar. Na hora de fazer o projeto da cabine, tá? Tem que avaliar o fator técnico e fator de econômico, tá? Para encontrar a melhor solução. Ou seja, você na hora de projetar a sua cabine, você tem que levar em conta os parâmetros técnicos, por exemplo, o nível de tensão, né? Se a cabine, a linha primária da concessionária for de 13.800 volts, você tem que você tem que projetar uma cabine de 13.800 volts. Você não pode projetar uma cabine com um transformador de uma tensão inferior, né? E também não pode colocar uma contenção superior, né? Para garantir, né? Também é errado, é não econômico, né? Apesar que uma cabine de 13.800 volts, você colocar um transformador de 24.000 volts, de repente até funcione, né? Mas não é econômico. Então você tem que manter um alinhamento técnico com caráter econômico. O projeto da subestação, ó, tem que ter
um memorial descritivo, finalidade do projeto, o local onde será construída a subestação, a carga da subestação, né, que é o principal, né? Se for maior que 75, tem que ser uma cabine primária, né? Memorial de cálculo, né? Descrição dos elementos de proteção, né? Característica de todos os equipamentos, né? Todas as informações necessárias para o projeto. O valor das cargas elétricas, tá? Então, os valores das cargas vão definir a corrente nominal da subestação. Tá? Uma subestação deve ser localizada o mais próximo possível do centro de cargas, né? Tá? Então, isso aqui, esse primeiro item aqui, ó, da corrente nominal é importante para você saber se o cabo, por exemplo, está de acordo com um projeto, né? Se a cabine tem uma capacidade de 300 kVA, por exemplo, os condutores lá de média tensão têm que suportar os 300 kVA, né? Então, por isso que é importante saber a capacidade nominal da subestação, né? A partir da potência, você sabe, tem como saber a corrente que vai circular ali naqueles condutores. E a subestação deve ser localizada mais próximo possível do centro de cargas, né? Então, por isso que eu falei no começo das cabines primárias e das cabines secundárias. Se você pegar uma indústria que tem lá 10 mil metros quadrados, por exemplo, a cabine, por norma, a cabine de entrada tem que ficar sempre no limite da propriedade. Então, a cabine fica bem ali perto da portaria, por exemplo, né? A cabine primária. Porém, as cargas, às vezes, o cara tem lá vários galpões, né? A indústria tem vários galpões, e você precisa levar o transformador o mais próximo possível do galpão. Você não tem como colocar um transformador lá na portaria e alimentar uma carga a 500 metros de distância. Não pode. Então, o que você tem que fazer? Você tem que construir cabines secundárias, uma em cada setor. Cada uma dessas cabines secundárias vai ter um transformador. Tá? Então, os transformadores ficam sempre próximos às cargas. Para alimentar esses transformadores, você precisa ter um ramal da cabine primária até esses transformadores. Então, basicamente, você vai ter, por exemplo, a cabine primária, né? Que é lá no limite da propriedade, né? Vou colocar aqui a cabine primária, né? E terá as cabines secundárias. Por exemplo, aqui, ó, bloco A, né? Por exemplo, da indústria. Vai ter outra, por exemplo, bloco B, né? Aqui no meio do caminho, né? Bloco B, né? Tá? E de lá, da cabine primária, nós teremos alimentadores em média tensão. Alimenta aqui, a outra vai alimentar aqui, ó. Então, cada cabine vai ter um alimentador, consequentemente, um disjuntor de média tensão, né? Então, por exemplo, essa cabine primária provavelmente terá 3 disjuntores, um disjuntor de entrada, um disjuntor do bloco A e um disjuntor do bloco B, né? Então, total 3 disjuntores, para poder fazer a manobra, controle, proteção dessa subestação. Quando a indústria é pequena, você pega uma indústria pequena, é possível colocar o transformador tudo dentro de uma cabine só, né? Aí você não tem bloco A e bloco B, você fica com o transformador tudo próximo ali, porque se a indústria é pequena, né? Aí você não precisa gastar com transformadores longe lá na cabine primária, né? Você com o transformador próximo, você alimenta as cargas. Isso aí quando a carga fica lá próximo, a 15 metros, 20 metros no máximo aí da subestação, né? Porque não compensa você transmitir, colocar um transformador a mais de 20 metros assim, das cargas, né? Começa a ficar muito inviável, né? Você vai gastar muito com cabos de baixa tensão, que também não são baratos. Ó, a legislação estabelece que obriga, né, a concessionária a alimentar os consumidores em média tensão até 2.500 kW. Então, do mesmo jeito que até 75 kVA você pode ser em baixa tensão, acima de 75 você tem que montar uma cabine, mas se você tiver uma potência tão grande, maior que 2.500, tá? Aí a concessionária não é mais obrigada a te fornecer em média tensão. Tá? Aí tem que ser em alta tensão. Então, você vai ter que ter uma subestação lá de 138 mil volts, por exemplo. Tá? Só que aí não é uma coisa que é muito seguida à risca, né? Porque nem sempre você tem uma linha de alta tensão próxima ali, mas por norma, acima de 2.500, você não pode mais receber em média tensão, você tem que ter uma subestação de alta tensão, né? Aí já não é mais cabine primária. Acima dessa potência,
o certo pela norma é ter uma subestação de alta tensão, né? Só que o que acontece? A maioria dos casos, né, a concessionária não tem como atender em alta tensão, fica caro, o consumidor também acha caro montar uma subestação de alta tensão, né? Acaba montando uma subestação de média tensão para potências grandes, né? Acima de 2.500. Mas aí começa a sobrecarregar a rede, né? Mas a maioria das vezes acontece isso. Aí, mesmo com demandas de 4.000 kW, por exemplo, vai ter a limitação em média tensão, né? Só que aí fica meio instável, né? Que grandes potências, né, começa a ficar instável em média tensão, né? O ideal é em alta, mas pode acontecer de ter. Bom, existe uma grande quantidade de tipos construtivos de subestação, né? Se o meio for agressivo, tá? Com poluição industrial, atmosfera saída, etc., depende também disso. Se a área é classificada, a presença de gases, proximidades de carga, tais como os motores de grande porte, etc. Então, o local onde será instalada essa subestação também interfere no projeto. Se é um local que tem uma temperatura muito alta, né? Aí tem que ver um jeito de instalar o equipamento um pouco mais longe, né? Ou então tem algum tipo de circulação de ar, né? Para não ter problema no equipamento. Tá? Isso tudo tem que ser avaliado. Os tipos de subestação, a subestação pode ser externa, né? Ao tempo. Por exemplo, subestações que ficam lá, cubículos blindados ao tempo, chuva, sol, cai neles, né? Ou pode ser interna ou abrigada, né? Que fica na alvenaria, né? Então, são estruturas diferentes. Ó, tipo de subestações, ó, acima de 75 kVA, né? Como foi falado, tem que ter uma subestação. Porém, de 75, tá? De 75 até 300, pode ser uma cabine simplificada. Significa o quê? Que você pode instalar ela no poste, colocar um poste lá dentro da indústria e um transformador nele lá, até 300 kVA pode. Tá? Pode ser em alvenaria, né? Também, né? E pode ser cubículo blindado. Qual que é a diferença? Porque no poste, você tem lá, é mais simples, né? Mas nem todas as concessionárias aprovam esse projeto, né? Mas algumas ainda aceitam. Você na indústria lá coloca um poste lá dentro, né, do terreno e coloca o transformador nele. Só que até 300 kVA, tá? Você não pode colocar um transformador de 1.000, por exemplo, 500 nesse poste, não tá, né? Fora de norma. Mas até 300 dá. A alvenaria também dá. Ela quando é simplificada, ela é um espaço reduzido, né? Essa cabine não é um espaço tão grande, porque quando é simplificada, você não precisa de disjuntor e nem de relé de proteção. Então, você precisa de menos espaço, né? Por isso que é simplificada, mas é até 300 kVA também. Se for acima de 300, por exemplo, 500, aí você tem que fazer uma convencional. Tá? Então, de 300, ó, de 300 vai até 2.500, né? A cabine convencional, que ela tem o cubículo de medição, tem o disjuntor de média tensão, tá? Tem relé de proteção, né? Aí tem um cubículo de saída, né? Então, essa subestação convencional é maior, ela exige uma área construída maior, tá? Pode ser alvenaria ou pode ser o cubículo blindado. A alvenaria é quando você constrói a subestação lá com bloco, tijolo, faz a laje lá e tudo mais, né? E a blindada é quando você põe os painéis lá, pode ser ao tempo ou pode ser interna também, né? Painéis internos. Aí a gente chama de blindada. Ó, simplificado, ó, até 300 kVA. Simplificado até 300 kVA. Ó. Tem um transformador de 300 kVA, pode ser de 100, 225, pode ser de 150, né? É simplificado, então até 300 kVA. A medição é feita no lado de baixa tensão. Então você não precisa fazer uma medição no lado de média tensão, né? Proteção vai ter fusíveis. Então, essa cabine simplificada, ela possui fusíveis de média tensão para proteger o transformador, por exemplo. Tá? Pode ser em poste, plataforma, conjunto blindado, né?
O ramal de entrada também costuma ter chave fusível, tá? Aqueles fusíveis do poste lá, que tem na cruzeta, também protege essa cabine, né? Ela pode ser de alvenaria também, aí você vai ter o sistema de aterramento interno lá. Tem um compartimento do medidor, os TCs que são fornecidos pela distribuidora, né? Tem um compartilhamento de proteção, tem um disjuntor ou a chave confusível, né? Aqui está um desenho de uma subestação em poste, tá? Subestação em poste, aqui está o trafo, transformador, né? Aqui está a chave fusível, que também está no poste. E aqui embaixo o painel, tá? Painel de proteção já em baixa tensão. Agora, quando tem em alvenaria, né? Possui um único compartimento, né? Ramal de entrada pode ser aéreo ou subterrâneo. A proteção primária fusível, chave seccionadora, transformador, para-raios, né? E caixa de medição. E às vezes pode acontecer de, quando é uma entrada subterrânea com cabos, né? Ao invés de termos só 3 cabos, algumas concessionárias exigem um cabo a mais, um condutor adicional, que é o cabo reserva, né? Pode acontecer de ter 4 cabos. Também temos eletrodutos, né? Transformador cercado por tela removível, então tem que ter as telas ali ao redor do transformador, né? Tem caixa de medição, onde tem o TC, o medidor, né? Caixa de proteção, onde está o disjuntor, né? De proteção. Aqui está uma foto de uma cabine simplificada. Nós temos aqui em cima os para-raios, né? Aqui atrás os cabos conectados na chave seccionadora, né? E aqui nós temos os fusíveis, ó. Temos os fusíveis desse transformador e aqui o transformador propriamente dito, tá? Agora, quando a gente vai falar do cubículo blindado, são aqueles cubículos que ficam ao tempo, tá? Ele tem que ter um projeto homologado pela distribuidora, tá? Você não pode chegar lá, chamar um serralheiro lá, fazer um quadrado e colocar o disjuntor lá dentro. Tá? Não pode, tem que ser um projeto homologado, liberado pela concessionária, né? Tem que ser chapa metálica, né? Podem ser abrigados ao tempo, né? Pode ser ao tempo, com chuva, sol, tem que suportar, né? Agora nós temos a convencional, tá? Até 2.500 kVA, né? A mesma coisa, pode ser abrigado, pode ser ao tempo, tá? Entrada aérea ou subterrânea. Só que são maiores do que a simplificada, tá? Então a convencional é um pouquinho maior. Se for blindadas, a mesma coisa, tem que ter o projeto homologado na concessionária, tá? Aqui está um exemplo de um cubículo, tá? Olha esse cubículo aqui. Você tem um cubículo do disjuntor, tá? Cubículo de proteção, onde você tem um disjuntor de média tensão. Então, todo cubículo que tem um disjuntor de média tensão é chamado de cubículo de proteção. Todo cubículo que estão os TCs e TPs da concessionária é chamado de cubículo de medição. Tá? Aqui você tem um transformador a óleo, tá? Aqui nessa subestação convencional. Aqui está o projeto de uma subestação convencional, tá? Cubículo de medição, cubículo de proteção, né? O transformador, propriamente dito, né? E o quadro painel de baixa tensão. Então, esse aqui é um caso típico de cabine de uma indústria pequena, né? Que você tem a entrada de energia e uma subestação e o transformador bem ao lado. Ou pode ser uma cabine secundária de uma indústria grande, que ela recebe um ramal, uma cabine primária aí, e alimenta as cargas aí específicas. Aqui está o corte incluindo o poste, né? Para-raios do poste, o condutor, tá? De aterramento. Você tem aqui os cabos de entrada, né? As muflas de entrada. Aí faz o mergulho subterrâneo e entra aqui, ó, no cubículo de entrada. Então, outro conceito, quando esse cubículo que os condutores vêm da rua
e entra, a gente chama de cubículo de entrada. Após o cubículo de entrada, tem um cubículo de proteção, né? Aqui, ó, posto de proteção. E as saídas para cada transformador, né? Nesse desenho aqui. Aqui um outro desenho, né? Aqui já é uma entrada aérea, tá? Não é entrada com cabo. Tá? Entrada aérea aqui, vem, entra e alimenta o transformador. Outra entrada, tá? Aérea. Aqui você tem a bucha de passagem. A bucha de passagem, né? E alimenta o seu transformador. Bom, agora a gente chega ao fim dessa videoaula 1, né? Nós paramos aqui no slide 31, então no próximo vídeo nós continuamos.